Nas aulas anteriores, nós vimos o conceito de força elétrica. Nós vimos que duas cargas próximas uma da outra sofrem uma interação, ou de atração ou de repulsão, que foi chamada de força elétrica. E nós vimos a lei básica, que estabelece as características dessa interação. A lei matemática, que mostra como que a força elétrica depende com as cargas, com o meio e com a distância entre as cargas, é a chamada lei de Coulomb. E nós, na última aula, vimos como é a lei de Coulomb e como aplicá-la. Hoje nós vamos ver um conceito complementar ao conceito de força, que é o conceito de campo elétrico. Campo elétrico é para nós uma propriedade extremamente importante, porque muitas vezes, ao invés de se trabalhar com a força, é importante se trabalhar com o campo. O que viria a ser o campo elétrico? Bem, como nós vimos, se você tiver aqui uma região que tem a carga, né? Então essa é uma região que tem carga, tem uma densidade de carga. Em qualquer ponto na redondeza dessa carga, uma pequena carga de prova fica sujeito, evidentemente, a uma certa força, não é? Então, a pergunta que nós fazemos é, se essa carga não existisse, o espaço ao redor dessa carga Q teria alguma propriedade de tal forma que eu já poderia saber a priori que se eu colocar aqui uma carga de prova, ela ficará sujeita a uma força? A resposta disso é que tem. O espaço ao redor de uma certa distribuição de cargas tem associado a ele uma propriedade. Propriedade essa tal que me garante que se ali for colocada uma carga elétrica, ela ficará sujeita a uma força. A situação é bem parecida com o campo gravitacional, né? Na presença de massas, uma outra massa ficará sujeita a forças se colocado nessa vizinhança. Essa característica do espaço, que não depende dessa carga de prova, então, nós estamos procurando agora uma característica, uma propriedade que existe somente devido a essa distribuição de carga inicial, é o chamado campo elétrico. Evidentemente, o campo elétrico deve ser uma propriedade associada com uma distribuição de cargas, mas não a carga de prova, porque ela deve estar associada ao espaço ao redor dessa distribuição de carga, de tal forma que, colocando ali uma carga de prova, ela ficará sujeita a uma força. Muito bem. Então, quando eu tenho uma região do espaço, isso é um conceito importante. Quando eu tenho uma região do espaço, na qual, colocando-se uma carga, ela fica sujeita a uma força, então se diz que ali existe, ou existia, não existia e continua existindo, um campo elétrico. E o campo elétrico, né, que evidentemente deve advir de distribuições de carga, ou como nós vamos ver mais adiante, de cargas oscilantes, etc., ali existe esse campo elétrico. Bom, é claro que você deve estar pensando o seguinte, bom, professor, se esse espaço aqui ao redor dessa distribuição de carga tem uma determinada propriedade que você está chamando de campo elétrico, existe aqui uma propriedade que eu chamo de campo elétrico, tal que uma carga aqui colocada fica sujeito a uma força. A presença dessa outra carga, se for uma carga muito grande, quem que é que está produzindo o campo? É essa carga enorme ou é a distribuição original? De fato, a presença dessa carga está modificando. Se eu chegar e colocar agora uma outra carguinha aqui, quelinha, a força que ela vai sofrer vai ser diferente, né, da situação quando só existia essa carga Q. Então, a presença da carga elétrica, Q minúsculo aqui no caso, está modificando as características do meio ao redor da carga principal, Q maiúsculo. Então,
Quer dizer, se nós queremos associar ao espaço uma propriedade, ela não pode ser dependente da carga de prova. Então nós costumamos dizer que, de fato, para que nós caracterizamos o campo elétrico nesse ponto, é necessário vir com uma carga de prova muito pequena. O que nós medimos, efetivamente, são forças sobre cargas. Então, se eu chegar aqui, colocar nessa região do espaço uma carga Q, e ela ficar sujeita a uma força F, vetorial, evidentemente, eu posso dizer que nesse ponto existe um campo elétrico, e esse campo elétrico, que eu vou denotar pela letra E, é exatamente igual ao limite, quando a carga de prova vai a zero, da força observada sobre ela, dividido pela própria carga. Essa é a definição de campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma propriedade devido a uma distribuição de carga. E conhecendo-se o campo, é possível saber quais são as características do espaço com relação à força que surgirá sobre uma carga de prova ali colocada. Então, resumindo, o campo elétrico é para a gente uma característica gerada, uma característica do espaço, gerada por uma distribuição de carga que está na redondeza daquele espaço. É claro que o campo elétrico não depende da carga de prova. E nós temos que nos assegurar que a carga de prova também não está modificando o próprio campo da redondeza, de tal forma a não permitir definir esse campo elétrico. E, evidentemente, o campo elétrico é um conceito adicional ao conceito de força elétrica, que vem para simplificar uma série de propriedades, que vem para simplificar a forma de nós interpretarmos uma série de fenômenos elétricos que vão acontecer na redondeza de cargas, ou cargas estáticas, paradas, ou cargas em movimento. Então, o conceito de campo é um conceito que a gente vai usar muito nas bases da eletricidade. Claro que uma vez que a gente definiu o que é o campo elétrico, através de uma expressão matemática, nós poderemos chegar agora e calcular qual é a expressão de campo para algumas distribuições que nós consideramos mais comuns. A primeira distribuição, evidentemente, é a carga pontual. Como nós vimos na parte da força elétrica, se eu tiver uma carga pontual localizada num certo ponto do espaço, se eu, na redondeza dessa carga, uma outra carga de prova, de valor Q minúsculo, ficará sujeito a uma força, e nós aprendemos que essa força é uma força central e que vale a constante do meio, o produto das cargas dividido pela distância entre elas, e localiza-se vetorialmente sobre a linha que une as duas cargas. Então, essa é a força que tem. Portanto, eu posso aplicar a essa expressão o conceito de campo que nós aprendemos, que acabamos de ver, e se eu dividir essa força pela carga de prova, que evidentemente vai me resultar em K, que é a constante, vezes a carga dividido por R ao quadrado, radialmente distribuído, não é? Esse é o campo elétrico associado à carga Q maiúsculo. Então, na redondeza da carga Q maiúsculo, em cada ponto espacial, cada ponto de coordenada R, então se eu pegar aqui qualquer ponto de coordenada R, né, e vou pôr R vetorial, lembrando que R vetorial é o módulo R na direção do versor radial. Então, o que nós temos? Em cada ponto existe agora associado
uma grandeza vetorial, que é o campo elétrico. E esse campo elétrico, dado uma carga, nós já sabemos exatamente qual é a força que vai aparecer sobre ele. Nessa expressão de uma carga pontual, não foi necessário tomarmos o limite, porque a expressão resultante já independe da carga de prova, portanto o limite dá a própria expressão. Mas temos aqui o campo, né, associado a uma carga pontual, e a força, evidentemente, pela própria definição de campo, é o produto do campo pela carga de prova. Então, colocado nesse ponto do espaço, ao qual está associado um campo elétrico, aparece uma força, né, colocado no local do espaço, onde está associado um campo elétrico, uma carga de prova, aparece uma força, e a força que aparece é o produto do campo elétrico pela carga. Bom, claro que conhecer a força, conhecer o campo devido a uma carga pontual é um ponto fundamental em se determinar o campo elétrico de qualquer distribuição, exatamente porque, dá para continuar aí, dá para emendar, né, Braz? Exatamente porque, conhecendo-se o campo de uma carga pontual, é possível se construir o campo de uma distribuição qualquer de cargas. Então, conhecido o campo de uma carga pontual, de valor Q, que é o que nós determinamos, vamos agora ver como seria o campo de uma distribuição qualquer de carga. Vamos imaginar então que nós tenhamos aqui uma distribuição qualquer de carga, caracterizada por uma densidade de carga. Não é? Então essa é uma distribuição de cargas espacial, que evidentemente pode ser localizada no espaço através dos seus eixos, né? E nós queremos saber qual é o campo que essa distribuição produz num determinado ponto P aqui qualquer. Então, a maneira de se fazer isso é utilizar o resultado da carga pontual, dividir essa distribuição de carga em pequenos elementos infinitesimais que se comportem como cargas pontuais. Então, a gente vem aqui, considera um pequeno elemento dessa distribuição. Evidentemente, esse pequeno elemento produz aqui na carga, ou no ponto, desculpa, um determinado campo elétrico, não é? E daí, o campo elétrico total vai ser, evidentemente, a soma ou o integral, não é? Sobre toda a distribuição desse campo DE. Como esse campo DE é igual à constante elétrica vezes a carga desse elemento, que é ρ, de R', dV', né? Porque ρ vezes o elemento de volume me dá quanto de carga está contido nesse pequeno elemento infinitesimal. Dividido por essa distância aqui, que eu vou chamar aqui de S ao quadrado. Se eu integrar todos esses elementos com o devido cuidado, eu tenho o campo total da distribuição de carga. Esse é um procedimento que matematicamente relativamente bem elaborado e que precisa ser feito com cuidado, porque cada elemento da minha distribuição produz um campo vetorial num determinado ponto. Então não é só o módulo que está variando, mas a direção e às vezes até o sentido do vetor está variando. De tal maneira que essa integral é uma integral vetorial e que deve ser levada em conta quando nós fizermos o cálculo do campo devido a uma distribuição qualquer de carga. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP.
Existem algumas distribuições de carga que são bastante comuns e, portanto, é interessante se conhecer o campo elétrico devido a elas. Uma delas que a gente vai utilizar muito é o chamado dipolo elétrico. O dipolo elétrico, como o nome já diz, tem que ter dois tipos de polo, dois tipos de carga. Então, vamos imaginar aqui, né, um sistema de eixos. E sobre esse sistema de eixos, nós vamos colocar fixo na posição menos A, uma carga menos Q. E na posição mais A, uma carga mais Q. Isso cria, essa é uma distribuição, né? Esse aqui eu vou chamar de eixo X, e esse aqui eu vou chamar de eixo Y. Isso cria uma distribuição de carga, cujo valor total é nulo, a carga total é nula, porém, localmente existe uma carga mais e uma carga menos, preferencialmente localizada em pontos diferentes do espaço. Os dipolos são extremamente importantes. Se a gente lembrar de átomos e moléculas, nós vamos ver que átomos e moléculas são cargas. E essas cargas, né, você tem um núcleo positivo, depois você tem esse elétron, essa nuvem eletrônica negativa ao redor do núcleo. Só que ela é, de certa maneira, embora a nuvem eletrônica está ligada ao núcleo, ela tem uma certa mobilidade, tanto é que forma ligações químicas, etc. Portanto, embora o átomo seja neutro, é possível que a carga negativa se desloque um pouco da carga positiva, criando regiões do espaço com característica levemente positiva e característica levemente negativa. Então, o dipolo vai ter uma série de aplicações, como nós vamos aprender ao longo do curso. Nós queremos saber qual é o campo elétrico de um dipolo numa posição XY. Então, dado um ponto de coordenadas XY, como é o campo elétrico vetorialmente nessa posição? Bom, então, o campo elétrico nessa posição, ele tem, evidentemente, a contribuição dessa carga e tem a contribuição dessa carga. Esse é um tipo de distribuição onde eu poderia fazer a integração se eu colocasse duas funções delta localizando as cargas. Mas aqui são cargas discretas. O melhor é, evidentemente, nós olharmos a distribuição e resolvermos a soma das contribuições de cada carga. Então, o ponto XY, evidentemente, tem com relação à origem um raio vetor R, que é caracterizado por a distância R, e o ângulo θ. O ângulo θ, o ângulo polar, né, entre o vetor e o eixo do X. R é igual, evidentemente, a x² mais y² raiz quadrada, né? Então, o vetor posição, ele está relacionado com as coordenadas x e y do ponto através dessa relação, porque x e y, evidentemente, formam os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o vetor R. Para que nós saibamos o campo nesse ponto, vamos calcular qual seria a contribuição do campo devido a cada carga. Então, eu vou simplesmente facilitar um pouco o desenho, não é? E vou desenhar as duas contribuições. Devido à carga mais, existe aqui um campo elétrico nessa direção, que eu vou chamar de E1, seguir as notas, E1. E devido à carga, está nessa direção, né? Devido à carga menos, existe uma componente de campo elétrico, que eu vou chamar de E2. E, evidentemente, a soma vetorial de E1 com E2 dá o campo resultante total E. Então, vetorialmente, E é igual a E1 mais E2. Como nós estamos
tratando de uma grandeza vetorial. Então, o campo total E pode ser escrito como tendo uma componente x, na direção x, que, lembrando o que nós aprendemos anteriormente, nós caracterizamos pelo versor i, mais uma componente y, que nós caracterizamos pelo versor j. Então, resta agora que a gente determine quem é cada componente x e y, e com isso a gente determinou vetorialmente o campo. Então, vamos agora escrever quem é cada componente. Claro que a componente x, ela vai ter uma componente, a soma das componentes x das duas contribuições, e a componente y vai ter a soma das componentes y das duas contribuições. Quem é o campo E1? Bem, o campo E1, como nós aprendemos, é o campo devido a uma carga pontual de valor Q distante essa razão aqui, que nada mais é do que esse vetor aqui, que pode ser calculado através das coordenadas x e y. Então, E1 é, na verdade, K maiúsculo vezes Q, o módulo dele, né? Dividido por x menos a ao quadrado mais y ao quadrado. Porque descontando essa parte, então eu estou calculando esse vetor, né? Tomei x menos a, x menos a me dá exatamente essa parte. Composto com a posição y, me dá esse vetor ao quadrado, que é o que entra aqui. Por outro lado, o campo devido à segunda carga, em módulo, né? Exatamente k vezes q, dividido por x mais a ao quadrado mais y ao quadrado, porque x mais a forma um triângulo retângulo, também com a posição y, de modo que o raio vetor da posição até a carga de valor menos q é exatamente x mais a ao quadrado mais y ao quadrado. Para facilitar um pouquinho, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa 2 e esse ângulo aqui de alfa 1, de tal maneira que agora eu possa calcular as componentes. Isso aqui é alfa 1, claro, alfa 1 é a direção do campo 1 com o eixo x. Então isso vai ser alfa 1. Enquanto o alfa 2 é a direção do campo 2 com o eixo x. Então, esse é alfa 2 com o eixo x aqui em cima. O resultado disso é que a componente EX é E1, é a componente x de E1, que é E1 cosseno de θ, é de alfa 1, desculpe, menos E2 cosseno de alfa 2. Então, o que eu fiz? Subtraí as duas componentes, tenho então a componente x. A componente y é exatamente igual a E1 seno de alfa 1, né? Porque formam essa componente y, menos E2 seno de alfa 2. Então, com essas duas componentes e com a expressão de E1 e E2, eu posso agora calcular qual é o campo total. Claro que para isso eu necessitaria inicialmente determinar quem é cosseno de alfa 1, cosseno de alfa 2 e seno de alfa 1, seno de alfa 2. Da relação do triângulo retângulo, que é fácil aqui, eu sei de cara que seno de alfa 1 é x dividido por x menos a ao quadrado mais y ao quadrado raiz quadrada, tá certo? Da mesma maneira que eu sei que cosseno de alfa 1 é igual, desculpe, aqui está y, né? Seno de alfa 1 é y dividido por isso. Cosseno de alfa 1
é exatamente x menos a dividido pela raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y ao quadrado, né? E seno de alfa 2 e cosseno de alfa 2 pode ser calculado da mesma maneira, basta chegar, seno de alfa 2 vai ser y dividido por x mais a ao quadrado mais y ao quadrado raiz quadrada, e da mesma forma o cosseno vai ser x mais a dividido pela mesma raiz quadrada. Conhecendo seno e cosseno de alfa 1, eu posso colocar nessa expressão e obter, juntamente com essas expressões, as várias componentes do campo do dipolo. Calculando-se essas componentes, nós obtemos uma expressão geral para o campo devido ao dipolo, que é essa expressão cheia de termos, né? Então, basicamente, o campo nesse ponto, o campo numa posição XY qualquer, né? O campo numa posição XY qualquer aqui, tem componentes x e y, e as componentes x e y são exatamente as somas das componentes x e y dos campos produzidos por cada carga. Nós, embora essa seja uma expressão relativamente grande, nós podemos investigar alguns casos de interesse. Um dos casos de interesse é como é o campo ao longo do eixo y. Quer dizer, se eu tiver sobre o eixo y, como é o campo devido ao dipolo? Para isso, evidentemente, ao longo do eixo y, x implica, né, em x igual a zero. Então, esse é o eixo y, é o espaço no qual x é igual a zero. Fazendo x igual a zero, nós tiramos facilmente, só vir nessa expressão, fazer x igual a zero, fazer a soma, nós tiramos que o campo devido à carga tem como componente x menos 2 vezes a constante elétrica vezes Q vezes A dividido por A quadrado mais Y quadrado elevado a 3 meios, e a componente Y igual a zero. Então, na direção ao longo do eixo Y, o campo elétrico, devido a uma distribuição de dipolos, só tem componente X. Ou seja, ao longo dessa linha, o campo tem essa direção. Podendo ter mais ou menos, né? Depende de como está ali. Porém, do jeito que está escrito ali, o campo tem essa direção. Significa que ao longo o campo cresce daquela forma, e se eu colocar uma carga de prova, eu já sei exatamente qual vai ser a direção da força que essa carga de prova vai ficar sujeita. Se eu considerar agora a situação, por exemplo, que a distância entre as cargas é muito menor, se eu considerar o ponto onde, se eu considerar agora o ponto que y é muito maior do que A, ou seja, eu estou me afastando da distribuição de cargas, de tal maneira que eu não enxergo detalhes da distribuição de carga. Nesse caso, nós podemos expandir essa expressão para exatamente o caso onde A é muito pequeno comparado com Y, e o que nós obtemos é que o campo elétrico, nesse caso, continua só tendo a componente X, evidentemente, não é? E nós obtemos que ela vale quando, então nesse caso, o A é muito pequeno, né, dessa expressão, então ele desaparece, fica menos 2kq vezes A dividido por y ao cubo. Esse é o campo devido a um dipolo quando eu me afasto muito do dipolo. A grandeza 2kA é o que nós chamamos P, é o chamado momento de dipolo. Essa grandeza é uma grandeza que caracteriza o dipolo, porque ela
tem embutida nela qual é o valor das cargas e qual é a distribuição geométrica dessas cargas. Então, de fato, para distâncias longe do dipolo, o campo na direção y, ao longo do eixo y, o campo tem só componente x e vale menos k vezes p dividido por y ao cubo. Essa é a componente. Isso é interessante porque depende com y ao cubo, e essa é uma característica que a gente vai ver muito, né, ao longo, que distribuições bipolares de carga produzem campos que caem longe do seu, com a distâncias maiores do que suas dimensões, cai com a distância ao cubo. Isso é uma característica que começa a aparecer aqui no nosso dipolo elétrico. Bem, nós poderíamos também calcular o campo agora ao longo do eixo x. Então, ao longo de x significa a posição do espaço onde y é nulo. O eixo x é a posição do espaço que tem como característica o valor de y nulo. Voltando à nossa expressão e calculando esse campo, nós podemos mostrar facilmente que, nesse caso, o campo, que também só tem componente x, vale menos 2k vezes o chamado momento de dipolo. Só relembrando aqui que o momento de dipolo é o valor da distância vezes a carga, portanto é 2a vezes q. Esse é o chamado momento de dipolo. O momento de dipolo é um vetor, tá certo? Então, o momento de dipolo, ele é um vetorzinho, que na verdade vai da carga menos até a carga mais, certo? Então, ele é um vetor cujo módulo é o valor da distância vezes a carga e cuja direção é ao longo das cargas do dipolo, indo da carga menos para a carga mais. Então, esse aqui é o chamado vetor dipolar, que caracteriza completamente o dipolo. O vetor dipolar, ele tem envolvido nele as cargas, a distribuição e tudo isso. E se a gente calcular o campo ao longo da direção x agora, nós vamos obter que ao longo da direção x, o campo está também horizontal e vale exatamente menos... Desculpe, o menos não vai aparecer. Vale 2 vezes a constante elétrica vezes o momento de dipolo, novamente dividido pela distância x, pela coordenada x ao cubo. Ou seja, longe do dipolo, o campo cai com a distância ao cubo. Essa é uma característica interessante do dipolo, né? É uma característica própria dele, que o campo, quando você está distante do dipolo, não próximo. Quando você está a distâncias que é da ordem da distância entre as cargas, tem que usar aquela expressão enorme. Mas para pontos distantes, ou seja, distâncias maiores do que a distância característica do dipolo, as componentes do campo caem com 1 sobre a distância ao cubo. Portanto, ela vai ficando cada vez menor, tá certo? Embora a distribuição de carga tenha valor zero. O campo, as componentes do campo, caem com R ao cubo e não são nulas, tá certo? Então, esse é o campo de uma distribuição de dipolo. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Vamos considerar como exemplo de distribuição de cargas um fio que contenha cargas uniformemente espaçadas a uma densidade linear de carga lambda. Então aqui está um esquema, né? Nós temos aqui um fio sentado ao longo do eixo Z que contém
uma densidade linear de carga lambda. Então, lambda é, na verdade, quanto de carga eu tenho por unidade de comprimento do fio. E eu quero calcular qual é o campo num ponto do espaço qualquer. Para fazer isso, evidentemente, eu vou desenhar o sistema de eixos aqui. E como o sistema de eixos pode rodar ao meu bel prazer, devido à simetria do fio da linha de carga, nós vamos considerar o campo num ponto do eixo X, localizado a uma distância R do fio de cargas. E eu vou desenhar aqui do lado, agora no plano ZX, o fio de cargas. Aqui está o meu eixo X. Esse é o ponto onde eu vou determinar o campo, não é? Que está a uma distância R do fio. E como eu havia explicado, nessa distribuição contínua de carga, nós vamos dividir a distribuição em pequenos elementos infinitesimais, que aqui vão corresponder a pequenas unidades de comprimento de tamanho dz, e aqui eu vou escolher uma determinada porção do fio localizada a uma distância z, de tal maneira que essa quantidade produz aqui, e essa distância aqui eu vou chamar de S, né, como sendo a distância que vai do elemento considerado até o ponto onde eu quero saber o campo, ela está produzindo aqui uma certa componente do campo chamada de dE. Muito bem. É claro que esse campo dE tem uma componente x, né? Esse campo dE tem uma componente x e uma componente y, e a componente, pelo fato do fio ser infinito, nós já esperamos que a componente x de cada elemento se some, e a componente y, como ele vai ter sempre um elemento oposto, a componente, desculpe, não y, a componente z aqui no caso, né, que esse é o eixo z, se cancele. Então eu vou escrever vetorialmente quem é o campo E. Para isso eu vou chamar esse ângulo aqui de θ, e vou escrever aqui do lado vetorialmente quem é o campo DE. Então, o campo DE, vetorialmente falando, é igual à carga desse elemento, e a carga desse elemento, não, primeiro a constante elétrica, vezes a carga desse elemento, e a carga desse elemento é lambda, que é a densidade de carga, vezes dz. Então, eu tenho lambda dz, essa já é a carga, dividido pela distância que vai do elemento até o ponto considerado ao quadrado, que é S ao quadrado. Não é? Então, esse é o módulo do campo. Agora, a componente x vai ser dE cosseno de θ. Então, aqui eu vou ter cosseno de θ na direção I, que é a direção, que é o versorzinho, que caracteriza a direção x, não é isso? Menos, aqui no caso, porque o eixo z, vamos lembrar aqui, né? O eixo z está para baixo. Portanto, a componente z, da maneira que eu desenhei aqui, ela é contrária ao eixo. Então, menos seno de θ, K. E K, nós sabemos, é o versor na direção z. Então, esse é vetorialmente o campo, a contribuição do campo, devido a esse elemento infinitesimal de carga no meu eixo de cargas. Então, à medida que eu vou variando os meus elementos infinitesimais do fio, varrendo todo o fio, evidentemente, S está variando e θ está variando. A única coisa fixa aqui é o R. Então, eu tenho duas coordenadas variando simultaneamente, θ e S, e eu vou colocar em termos de uma única variável para poder facilitar na hora de fazer a integração. Então, aqui, vocês observem que Z, nós poderíamos escrever que Z é igual a R tangente de θ,
não é? Se você olhar aqui, ó, Z é igual a R tangente de θ, porque tangente de θ é Z sobre R, não é verdade? Então, escrito dessa maneira, eu tenho, evidentemente, o vínculo, né, entre a variável Z, que vai varrer à medida que eu percorro todo o meu fio, e o ângulo θ, que também varia à medida, né, aqui, o ângulo θ também varia à medida que eu varro todos os elementos do fio. Muito bem. E nós temos também que S, que é a distância do elemento até o ponto considerado, essa distância S também está relacionada com R e θ. Lembre-se que R dividido por S é o cosseno do ângulo. Então, invertendo tudo isso, lembrando que o inverso do cosseno é a secante de um ângulo, nós temos que S é igual a R secante de θ. Muito bem. Do fato de Z ser igual a R tangente de θ, eu tiro que dZ é igual a R vezes a derivada da tangente de θ com relação a θ dθ. Mas a derivada da tangente é exatamente a secante ao quadrado. Então é secante ao quadrado de θ dθ. E no lugar da secante ao quadrado, eu vou colocar S sobre R. Então, o que eu obtenho? Eu obtenho que dZ é igual a R vezes S sobre R ao quadrado, então é S ao quadrado sobre R ao quadrado dθ. Portanto, dZ sobre S ao quadrado, e eu escrevi dessa forma, por quê? Porque aqui aparece dZ sobre S ao quadrado, então se eu conseguir já, e ambos variam, né? Quer dizer, tanto θ como Z como S varia à medida que eu varro, que eu cubro todos os elementos infinitesimais do meu fio. Então, dZ sobre S ao quadrado, que é esse aqui, é exatamente igual a dθ sobre R. Então, eu converti incrementos no meu Z como incrementos no meu ângulo θ. Então, agora eu tenho, voltando aqui à minha expressão, no lugar de dZ sobre S ao quadrado, eu vou colocar dθ sobre R. Então, depois de toda essa álgebra, eu fico que o campo infinitesimal vetorial é K lambda vezes dθ sobre R vezes cosseno de θ na direção I menos seno de θ na direção K. Esse é o meu campo vetorial. E se eu quiser o campo total devido ao fio, basta agora eu integrar. Portanto, o meu campo total é K lambda sobre R, integral de quanto a quanto? É fácil. Voltamos ao nosso desenho. Para cobrir todo o fio, a contribuição de todo o fio, eu tenho que fazer θ variar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então, a integral varia de menos π sobre 2 radianos até π sobre 2 de dθ vezes cosseno de θ na direção I menos seno de θ na direção K. A integral de seno de θ de menos π sobre 2 a mais π sobre 2 dá zero, porque seno de θ é uma função ímpar no ângulo θ. Portanto, o resultado final é que o campo nesse ponto só está na direção, devido a esse fio infinito, com uma densidade de carga, o campo a uma distância R, que aqui nós localizamos sobre o eixo Z, vale exatamente E igual ao resultado dessa integral, que dá o valor 2K lambda sobre R, claro, na direção I, como eu escrevi aqui. Então, depois de ter feito essa integração, nós podemos apagar aqui os vários detalhes, esperando que você já tomou nota.
E nós temos, então, que dado um fio de cargas com densidade lambda, a uma distância R, o campo tem esse valor. O campo cai com o inverso de R e é proporcional à densidade de carga e tem esse fator 2 na frente. Estamos apresentando Curso Básico de Física com o professor doutor Vanderlei Salvador Banhato, um programa com a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. Como esse eixo X ele é arbitrário, né? Na verdade, pela simetria do problema, eu poderia ter localizado, eu posso rodar o eixo X e o Y à medida que eu queira. Então, na verdade, se nós visualizarmos o campo, devido ao fio infinitamente carregado, eu vou pegar um plano que passa pelo fio, né? Aqui eu estou desenhando o fio, certo? Então aqui está o fio, com todas as suas cargas positivas, né? Passando aqui, opa, está desenhado erradamente, então está aqui o fio, e eu estou desenhando um plano imaginário, aqui o fio continua do outro lado, um plano que passa perpendicularmente ao fio, e se eu desenhasse como é o campo, como esse sistema X, o eixo X eu posso rodar como eu quiser, então nesse ponto o campo é assim, nesse ponto o campo é assim, e na verdade eu posso formar um círculo ao redor do fio, né, um círculo esse de raio R, e em todos os pontos o campo elétrico é radial, né, o campo elétrico é radial, tem como valor de módulo o valor calculado, que é 2 vezes a constante elétrica vezes lambda dividido por R, não é isso? E tem como direção e sentido a direção radial. Então, o campo elétrico ao redor de uma linha infinita de carga tem essa distribuição divergente a partir da linha de carga. Bem, uma vez que a gente conheça o campo devido a uma linha de carga, a linha de carga pode ser um elemento infinitesimal para um plano de cargas. Então, nós podemos agora substituir campo de um fio infinito como campo de um plano de cargas. Então, nós podemos considerar o campo de um plano de cargas. E o que nós vamos fazer agora? Vamos imaginar que eu tenho aqui um plano de cargas que tem uma densidade superficial de carga sigma, tá certo? E eu quero saber qual é o campo, né, dessa distribuição a uma distância R do plano. O plano é infinito, portanto eu posso localizar o meu sistema de coordenadas onde eu queira. Só que eu vou considerar esse plano como sendo formado por linhas de carga. E vou utilizar o resultado que eu já obtive para calcular o campo total. Então, basicamente, se eu considerar essa linha de carga, vou considerar um ponto aqui a uma distância z, do plano. Essa linha de carga, evidentemente, produz uma contribuição do campo que vale dE. Não é? O campo devido a essa linha de carga vale dE. E se eu somar todas as linhas de carga, formando todo o plano, eu tenho o campo total. Só que ao invés de lambda, no lugar de lambda, eu tenho que substituir lambda, do resultado que eu tinha anteriormente, por sigma dx aqui no caso, né? Esse aqui seria o eixo x, esse seria o eixo y. Então, se eu substituir lambda por sigma dx e fizer a integral de x variar de menos infinito até mais infinito, eu vou cobrir todo o plano, eu vou ter a carga, eu vou ter o campo a uma distância z devido a todo o plano de cargas. Bom, essa é uma conta relativamente simples de ser feita, ela segue o mesmo estilo do que nós fizemos, e utilizando a linha
como elemento infinitesimal para se calcular o campo total, nós teremos que o campo vai ser novamente a integral para x variando de menos infinito até mais infinito, do dE, e o dE é exatamente o campo já calculado devido a uma linha de carga. Essa integral pode ser feita facilmente, eu vou deixar aí como exercício para que possa ser feito. E o que nós vamos obter? Nós vamos obter, fazendo essa integral, que o campo total, devido a um plano uniformemente carregado, é uma constante. E é uma constante na direção z. Então, o que nós vamos obter, se fizermos essa integral, é que o campo elétrico produzido por um plano de cargas infinito é uma constante, independente da posição que você se encontra ao plano. Porque se o plano é infinito, na verdade, não faz diferença a altura que você se encontra dele, ele é infinito. Não é? Então, um plano infinito de cargas produz um campo constante. E é interessante que esse campo que é produzido, ele é proporcional à densidade de cargas contida no plano. Apesar de eu não ter feito a conta, essa é uma conta simples de ser feita e você não terá nenhum problema para fazê-la. Então, resumindo, se tivermos um plano infinito, de dimensões infinitas, com uma densidade uniforme de cargas, o campo produzido é uma constante e é perpendicular ao plano. Esse é um resultado bastante importante quando nós formos utilizar, nas próximas aulas, a chamada lei de Gauss. Porque esse é um argumento que se obtém através da simetria, né? O plano sendo infinito, não haveria por que o campo não ser perpendicular, porque se ele inclinasse, então seria sintoma de que há, de alguma forma, alguma preferência para o campo inclinar para alguma direção. E sendo ele infinito, não há nenhuma preferência de um lado ou de outro para que o campo se incline para um lado ou outro. Portanto, por simetria, né, nós só poderíamos obter que o campo, de fato, fosse perpendicular ao plano de cargas. E é constante devido ao fato que, sendo infinito, a escala da distância agora não faz mais diferença. Esse é um resultado importante e a gente deve guardar muito bem, né, que o campo, devido a um plano infinito de cargas, é uma constante e é proporcional à densidade de carga contida no plano.